Bom, bem-vindo ao nosso aula número 10. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de árvores, desta feita estudando as árvores vermelho-pretas, ou, como queira, árvores rubro-negras. Bom, a árvore vermelho-preta ou rubro-negra foi criada com a intenção de resolver um pequeno problema das árvores binárias. Se você observar bem, quando os dados em uma árvore binária são preenchidos na forma já ordenada ou inversamente ordenada, ela se torna uma lista ligada simples e, portanto, desbalanceada, ou seja, os itens tendem a se agrupar segundo um ramo só. E isso leva a que a inserção ou a procura nessa árvore se torne um problema de complexidade de ordem n, ou seja, idêntico a uma lista ligada simples. Para evitar que isso aconteça, é necessário que a árvore seja balanceada. Então, balancear a árvore é uma meta colocada por aqueles que querem trabalhar utilizando as vantagens da pesquisa em árvore binária. Então, a solução é balancear a árvore na inserção. À medida que eu for inserindo os nós, eu vou balanceando a árvore. Então, de forma que cada nó deve possuir aproximadamente o mesmo número de descendentes dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Como é que eu faço isso? Usando um conjunto de regras que constrói o que ficou conhecido como árvore vermelho-preta ou árvore rubro-negro, como queira. É seguindo esse conjunto de regras que eu vou obter uma árvore binária balanceada. Quais são essas regras? As regras são basicamente 4. A primeira é a regra das cores. Eu digo que todos os nós são coloridos e essas cores são vermelho ou preto. Isso é apenas uma convenção. Se você não gostar de usar o vermelho e o preto, caso você não se dê muito bem com o Flamengo ou outros times que sejam rubro-negros, você pode usar outras cores como amarelo, azul, verde, rosa, aquela que você preferir. Sendo que a raiz é sempre preta. Então, se você definir outro padrão de cores, você tem que colocar a raiz como uma dessas cores aqui que você definiu. Nesse caso aqui, nós vamos usar o padrão vermelho-preto, portanto, a raiz é sempre preta. Se o nó é vermelho, o seu filho é preto, certo? E se o nó tem 2 filhos, obviamente os 2 filhos são pretos. O contrário não é válido. Então, um filho preto não necessariamente tem que ter filhos vermelhos. Todos os caminhos até as folhas, ou um filho nulo, que nós vamos chamar aqui de nono, devem ter o mesmo número de nós pretos. Então nós colocamos nós nulos para completar a árvore, para mostrar a árvore completamente balanceada. Nós, no final, colocamos folhas nulas. Mas o caminho de um nó raiz até todas as folhas nulas devem ter o mesmo comprimento de pretos, ou seja, o mesmo número de nós pretos, que nós vamos chamar aqui de comprimento de pretos. Quando é feita a inserção de novos elementos, essa inserção só é feita se a inserção, se a árvore estiver já conforme as regras acima e se após a inserção as regras acima forem satisfeitas. A primeira e mais forte de todas as inserções é a verificação se realmente não há uma mudança no comprimento de pretos. Certo? Eventualmente, quando se insere um elemento na árvore, essa árvore fica em situação de não estar de acordo com essas regras. Então, tem que se tomar alguma atitude. Se foi permitida a inserção e a inserção deixa a árvore não de acordo com essas regras acima, então deve-se tomar alguma atitude para que essa árvore volte a estar novamente de acordo com as regras da árvore vermelho e preta. Quando esta regra é violada, quer dizer, isso que eu falei agora há pouco, então você tem 2 atitudes. Que atitudes são essas? Você pode trocar as cores dos nós, para voltar a árvore à situação de acordo com as regras vermelho e preto, ou fazer rotações. Então são duas opções, trocar as cores dos nós ou fazer rotações. Então nós temos aqui um desenho, nós estamos representando aqui a cor do nó pela borda que nós temos aqui envolvendo o nó. Os nós são coloridos, de qualquer cor, mas a borda que identifica qual é a cor real do nó. Então nós temos aqui o nó, a raiz é sempre preta, então nós temos aqui uma borda preta.
E os nós vermelhos possuem uma borda vermelha em torno deles. Bom, a raiz é sempre preta, então a raiz preta tem filhos pretos neste caso, e esses filhos pretos têm filhos vermelhos. Não é obrigatório o filho preto ter sempre vermelho, mas nós vimos que se um nó é vermelho, obviamente seu filho é preto. Então, se nós fôssemos acrescentar novos nós aqui, obviamente esses nós deveriam ser pretos. Então, ao se seguir essas regras, né, a árvore é mantida naturalmente balanceada. Naturalmente balanceada. Então, como é que eu insiro elementos na minha árvore? Então, vamos inserir elementos passo a passo. A primeira coisa, crio a árvore, por exemplo, com valor 50. Né? Em seguida, vou inserir um novo nó. Chamo uma função inserir nó e passando para ela o nó que eu quero inserir com o valor será 75. Esse nó será sempre vermelho, ou seja, todo nó inserido, ele é sempre vermelho. Observamos que a inserção de um nó vermelho não muda o comprimento de preto até a árvore. Nós imaginamos essa árvore aqui como tendo um filho 75 e um nó nulo aqui à esquerda, da mesma altura de 75. Então, dessa forma, o comprimento de pretos, ou seja, o número de nós pretos até o final da árvore tem que ser mantido, né? Em seguida nós inserimos mais um nó, o nó 25, e esse nó, por ser menor que 50, é inserido à esquerda. Nós mantemos aqui as mesmas regras das árvores binárias. Então é uma árvore binária que tem essa convenção de cores de forma a que se mantenha balanceada. Imagine que eu queria inserir um nó 35, por exemplo. Esse é o primeiro problema. Então, bom, pela pesquisa binária, nós vamos chegar à conclusão de que ele tem que estar à direita do 25. Mas, se eu inserir um nó à direita do 25, ele vai ser todo nó inserido, por regra, é vermelho. E, ao fazer isso, nós estamos tendo aqui dois nós vermelhos. Então, a solução, isso aqui não é possível, nó vermelho, filho do nó vermelho. A solução é mudar a cor do nó 25. Se eu mudar a cor do nó 25 para preto, eu mudei. Aí aconteceu um outro problema, né? Que eu vou ter que o nó 75 sendo vermelho e o nó 25 sendo preto, eu tenho que, nesse sentido, nós temos dois pretos, e nesse sentido aqui nós temos apenas um preto. Isso quer dizer que eu mudei o comprimento de pretos. Eu teria, então, obrigatoriamente que mudar o 75 também, de forma a que os dois filhos do nó 50 passem a ser pretos. Então, agora sim eu posso inserir o nó 75 e de forma a manter, ao mesmo tempo, a regra de que os filhos, os nós inseridos são vermelhos, mas que da raiz a todos os nós folhas, há sempre o mesmo número de pretos. Bom, um outro recurso que existe para lidar com esse tipo de problema, quando a árvore está desbalanceada, são as rotações. Então, imagine que eu tenho uma árvore aqui na situação inicial. Para que eu possa inserir alguma coisa no 25, obviamente eu teria que mudar a cor do 25. Essa troca de cores, né, quando eu tenho dois filhos vermelhos e passo os dois filhos vermelhos e o pai dos filhos vermelhos para preto, é chamado de flip. Só que no caso da raiz, eu não posso mudar a cor da raiz. A raiz é sempre preta. Então, nesse caso, eu não faço um flip, mas eu faço simplesmente, coloco 25 e 75 como pretos. Bom, mas antes de fazer isso, vamos imaginar o seguinte caso. Eu estou aqui na situação, após a inserção do 25, mudo a cor do 25, simplesmente mudei a cor do 25 para preto, e giro a árvore inteira para a direita, tendo o 75 como topo da rotação. Então imagine que eu peguei aqui no 75, puxei para baixo, e o 25 foi deslocado de forma a se tornar a raiz da minha árvore. Então eu desbalancei a árvore toda para a direita. Isso é uma forma é como se faz a rotação. Você coloca um nó como topo da rotação e a árvore toda desliza numa direção, levantando, baixando, né, deslocando para baixo o nó da direita e deslocando para cima o nó da esquerda. Isso se chama fazer uma rotação à direita. Então, quando eu faço minha rotação à direita, usando a 75 como topo, eu tenho uma nova raiz, agora passou a ser o 25. Essa raiz é sempre preta, por isso o 25 é preto. Nós temos o 50, que já era preto, continua, fica aqui. E o 75, que ele se deslocou e passou a ser, continua sendo um filho do 25, mas dessa feita o 50 já não é mais o pai do 25, e sim simplesmente filho do 25.